Oi, pessoal. Bom, hoje aqui a gente vai continuar então com aquela série de vídeos sobre algumas questões raciais, tá? No Japão, ou o pensamento dos japoneses em relação a isso, tá? Em relação aos negros. E nesse vídeo nós vamos ver a vida, né, de uma menina, tá? De uma estudante japonesa que ela é mestiça, tá? Então, esse vídeo é do canal Asian Boss, tá? Tem muito conteúdo interessante nesse canal, vou deixar o link na descrição. Tá? E agora nós vamos acompanhar então a vida dela para ver quais desafios ela pode ou não enfrentar, tá? E sobre como é uma questão de alguém que tem a pele mais escura, tá? É descendente e nasce no Japão. Então vamos conhecer a história dela. Ai, que lindo! Ah, então o pai é dos Estados Unidos, né? E a mãe que é japonesa. Nossa, ela é linda. Você ご自身についてちょっと教えていただきたいんですけど、今は何歳ですか？17歳です。マイカちゃんは日本人じゃないですか。日本生まれ日本育ちですよね。でもなんか見た目でなんだろう、日本人の見た目といえばこれみたいなイメージを持っていて、日本人かまだわからないかもしれない人のためにどんなバックグラウンドなのかをちょっと簡単に教えてもらえますか？アメリカと日本のハーフで、国籍はでも日本で、生まれてからずっと日本の学校に行ってたので。例えばお父さんがアメリカ人なんですよね。例えばお父さんと話したりする時とかって完全に日本語なんですか？話す時も日本語で。みんなマイカちゃんはなんか英語が上手だって思い込んで英語で話しかけてきたりとかしますか？話しかけられることはそんなにないけど、 Uau. 話しか Né, então ali ela perguntou, né, se os japoneses tendem mais a chegar nela para falar inglês, né? E ela falou aqui que os japoneses, né, não costumam, né, frequentemente falar com ela. Uau. かけたら、ノーイングリッシュとか言われたり、めっちゃ日本語ですいませんとか言ってんのに。 Uau, nossa. Esse daqui, na verdade, já dá uma vibe bem diferente. Pra gente conseguir entender um pouco essa questão referente àquele último vídeo, né? Aquele último vídeo a gente viu sobre duas pessoas mais velhas, tá? Dois japoneses, falando o pensamento deles em relação a essa questão de racismo, etc. Se tem ou não tem discriminação por parte do japonês em relação a ele. Aqui a gente já vê uma menina passando isso já na pele, né? Então ela ali já falou que eles não costumam falar com ela e quando ela vai falar com eles... nossa, a tradução bizarra ali que tá ali, né? Mas, enfim, quando ela vai falar com eles, eles ficam, no English, no English. Aí ela fala, mas licença, desculpa, eu sou japonesa, né? Não, no caso ela fala desculpe em japonês. 明日英語難しいですみたいな感じで返されちゃったり。 Uau, mas eles continuam dizendo que inglês é difícil pra mim, mesmo ela falando com eles em japonês. Uau. Nossa, eu acho que eu tô bem animada pra esse vídeo porque realmente vai trazer uma visão muito, muito, muito diferente, né? Como eu tava falando, naquele primeiro vídeo a gente viu uma questão de que nós tínhamos ali dois japoneses, tá? Mais velhos, falando ali sobre a questão principalmente de como essa visão e o contato dos japoneses com os estrangeiros mudou, né? Com o tempo. Então, 20, 30 anos atrás era uma coisa e hoje em dia é outra coisa. Né? Mas aqui era muito o ponto de vista deles. Aqui a gente agora tá vendo uma pessoa que tá vendo isso na pele. E ela falou, nossa, ela falou que ela fica confusa porque ela fala com eles em japonês, eles ficam, não fala inglês. E ela fala em japonês, eles, não, inglês é muito difícil pra mim, gente. Que bizarro, é só isso que eu tenho a dizer. だって今日本語で言いましたよね。なんないんですか？すごいなります。ですよね。聞こえてんのかなって。間違いない間違いない。よく言ったって感じ。みんなはマイカちゃんがどこの出身だっていうふうに。
Né, então aqui eu acho que a tradução deu uma travada, mas aqui tá falando, no caso, de onde as pessoas acham que ela, de onde ela vem, né? アメリカかアフリカ、なんか Hum. 普通に学校で「マイカってアメリカ出身なの?」って言われて「あ全然ここら辺だよ」って地元だよ地元みたいなだよって、 Né, então as pessoas perguntam, né, de onde ela é, ou então costuma falar que ela é da África ou dos Estados Unidos, ela fala não, que ela é ali. É que ela tá perguntando se ela gosta da 学 escola. 校は好きですか？好きです、本当ですか？うん、勉強はちょっと難しいけど、友達と会うのはすごい楽しいです。同級生とかとはすごい仲良くて、みんなすごいいっぱい助けてくれてて、でも先輩とか下の子とかあと大人とかが怖かったです。なんでですか？先輩とか違う学年の人って話したことないから、 第一印象だけでやばい怖いみたいな感じで来られちゃって、あいつやばいやつだみたいなマイケルって呼ばれてたんですよ。マイケル？ Então, alguns alunos mais velhos, né? Ela não costumava falar com eles, e alguns falavam que ela era perigosa, né? E ela tinha medo だけで deles, né? やばい怖いみたいな感じで来られちゃって、なんかあいつやばいやつだみたいなマイケルって呼ばれてたんですよ。 E chamavam ela de Michael, né? O nome dela é Maika, mas chamavam ela de chamavam ela de Michael. マイケル？なんかうん入学した年に小学生の話なんですけど、なんかマイケル・ジャクソンが亡くなっちゃってニュースになって、 Ah, それであ似てんじゃんみたいな、黒人じゃんみたいな。 nossa, então ali estavam. Gente, nossa. É bem diferente daquele primeiro vídeo, né? Então ali ela tava falando que chamava ela de Michael porque foi ali mais ou menos na época da morte do Michael Jackson. E as pessoas falavam, você é parecida com o Michael Jackson, você é preta e tal. É. ひどいです。いじめじゃんだって。知らない人から街中とかでこれおかしいでしょっていうこっちが思うような反応とかを対応とかをされたこととか言われたことってありますか？ Tá, então ali ela tá perguntando, né, no caso, se as pessoas a tratam diferente ou tem algum tipo de comportamento, né, com ela, ou tem um pouco mais de cuidado em relação a alguma coisa por conta da aparência dela. 塾から帰ってて駅に向かってたら知らない酔ったおじさんの人が自転車に乗って急にこっちに来て、なんか黒人はクソだみたいな、黒人の人が悪いこと言われて。 Então ela tava falando ali, é porque eu não vou estar traduzindo tudo, mas quando eu perceber que a legenda ali tá um pouco diferente do que ela tá falando, eu vou pausar e vou falar, tá? Bem, então ali ela tá falando que depois que ela voltou, né, de uma noite de estudos, tinha um senhor de bicicleta bêbado que falou que os negros são uma bosta, que não sei o que, e ficou falando alguns absurdos pra ela em relação a isso. でなんか周りにも結構人いたんですけど、近くで no metrô, né? その人たちにも黒人には気をつけろよみたいな。 Nossa, falando pra ter cuidado com as pessoas negras. Isso no metrô, e tinham muitas pessoas perto. それで周 E りの ninguém 人にすご ajudou. い変な目で見られるし、周りの人もそれひどいですよ何ね。も助けてくれなかったことも。 Então, ali no caso, né, acho que essa legenda não vai funcionar tão bem quanto do outro vídeo, mas ali ela tá falando que enquanto aquilo acontecia, né, apesar dela estar ali no metrô com várias pessoas ao redor, ninguém a ajudou, ninguém fez nada, só ficaram olhando pra ela enquanto esse senhor fazia esses absurdos com ela. それはそれでショックで、うん E ela ficou それを chocada. 言われた時は直後どのくらいのショックですか？なんかショックすぎて Tadinha. 何の感情も出てこなくて、 Ah, でお家に着いて急にしんどくなって友達に本当に3時間くらい電話してずっと号泣して、それでなんていうか nossa, até eu quero chorar agora. Também choraria por 3 horas. Maika. マイカちゃんと遊んでる時に他の純日本人だけの友達とはちょっと違うなって思うところってありますか？やっぱりなんかハーフだから見られた時とか Tem uma coisa que no Japão eles costumam chamar essas pessoas de hafu, que é de half, né? H-A-L-F, metade, né?
Então ele chama essas pessoas de Hafu, tá? Que é a maneira como eles acabam pronunciando. Então por isso que acho que a gente está vendo também bastante essa palavra, né? No primeiro vídeo a gente viu falando sobre Kokujin, né? Que é como eles falam, né? Pessoas negras. E agora a gente está aprendendo aqui uma outra palavra que é Hafu. Hafu, para quando alguém é metade, tá? No caso dela, o pai norte-americano e a mãe japonesa. がなんかそういうのね、あそうだよねみたいな。あ、じゃあハーフなんですね。はい、どことどこのハーフですか？パキスタンと日本です。Então ela então a amiga dela também é, só que no caso é paquistanês, né? Paquistanesa. Deixa eu ver se fala quem é. ハーフなんですね。はい、どことどこのハーフですか？パキスタン。Ele não falou exatamente a parte, né, da família, mas é que tá falando que ela é metade paquistanesa, metade japonesa, né? Mas às vezes por ela ser branca também, com certeza acaba sendo um pouco diferente da situação da Maika, né? Da Maika-san. Maika-chan. と日本です。じゃあその同じくハーフだからちょっときつかったなとか大変だったなっていう時期って今までありましたか？小学校の頃はなんか名字のことでめっちゃいじられたり、それがすっごい嫌だったんですよ。なんかでも泣いちゃった時もあって、もうなんでこんな名字なんだろう、ハーフ嫌だなみたいな。めっちゃ日本人に生まれたかったって思った時もあったし、普通に周りが日本人だらけだから日本人の顔になりたいって思ったこともありました。それはなんかマイカちゃんと出会ってちょっとでも変わりました？はい、なんかみんななんかなんか同じ悩みも持ってたりするんで、みんな一緒なんだなと思って、でなんか気が楽になったり。ハーフな自分のアイデンティティは好きですか？ Então aqui, né, é muito interessante essa questão, né? Dela falando que ela também encontrou na Maika esse sentido, né? E aqui ela tá perguntando, né, se ela gosta de ser Hafu, né? 好きです今は。Agora ela gosta. 考え方とか周りよりはしっかりしてるかなって思います。なんか周りがすごい人のことを悪く言ってる時とか、別にそんな言わなくてもいいじゃんみたいな。でそれが個性だし、別に悪く言う必要ないんじゃないみたいな。 Nossa, né, que a tradução ficou um pouco diferente, mas ela tá falando que hoje em dia ela é mais madura, né? Então quando ela vê alguém falando, né, mal de uma pessoa pelas costas, ela tem vontade de falar e fala, né, olha, isso não é certo, não é isso, etc. E não é legal, né, ficar fazendo essas coisas, falar esse tipo de coisa em relação às pessoas, né, das suas qualidades únicas. Nossa, ela é bonita. お母さんに相談したんですか？してないです。できなかっできなかった。た。なんで？なんだろう、心配をかけたくなくて。確かに心配しちゃうか小3以降くらいでハーフのこととかでなんか嫌なこととかあったら。 Então aqui elas estão falando sobre a questão da se ela fala, né, com a mãe dela sobre essas questões. 何も話してないと思いました。ら。なんでですか？ Que ela nunca falou com a mãe 話した dela. くない Uau. です。楽しいことだけを共有してた。じゃあそういう扱いを過去に受けた時、自分自身の見方が変わっちゃったりとかしたことってありますか？周りの目をすごい気にするようになりました。いじられたらもうすぐネタに変えて笑いに変えて、そうしないと生きていけないんだなって悟りました。小学生で。日々の生活の中で心の中に壁みたいなバリアを張ってるところってありますか？今ももう常にずっと張ってます。この先も。 Então ela tá falando que ela tem essa barreira, né? Ela perguntou se ela meio que tem essa barreira emocional por conta dessas questões. Que eu também até entendo o fato pelo qual ela não queira falar para a mãe dela, né? Porque a mãe dela também ficaria muito preocupada em relação a esse bullying, essas coisas que ela acaba sofrendo. E deve ser muito difícil para uma menina, né? Uma estudante deixar tudo aquilo para si só, né? Então ela tá falando sobre essa barreira, essa coisa para se proteger, ela sempre teve isso, desde o início. 大学行っても会社とかに入っても多分しんどいこといっぱいあるから。 Nossa, isso foi difícil. でも
Então, cadê? しんどいこと言って Ela falando que se ela não for cuidadosa, ela vai se machucar com certeza. Né? Então, esse vídeo aqui já é bem mais realista do que em relação àquele primeiro vídeo que a gente viu, né? Do que os japoneses pensam. Mas aqui a gente está vendo como muitos, né, deles acabam agindo, na verdade. いっぱいあるからマリアはずっと死ぬまで 例えばその自分の見た目のことで Nossa, ela falou que ela vai ter essa barreira até morrer. 気になっちゃってたとするじゃないですか。そういう時にじゃあもう日本生まれ日本育てだし純日本人の友達と全く同じに見えるようになんかしちゃおうみたいに思ったことってあります Nossa, isso é interessante, né? Então ela tá falando como ela nunca, não, né, tem essa questão de não parecer muito japonesa. Ela perguntando se ela já considerou fazer algo, né, para que ela parecesse mais japonesa. Essa é uma pergunta interessante, porque para quem conhece um pouco às vezes de cosméticos asiáticos, né, eles têm muitos produtos para clareamento de pele. Tanto que possa ter algum tipo de resultado mais gradual, quanto alguns instantâneos, né? Então essa é uma ótima pergunta, na verdade. なんかずっと髪の毛を坊主にしたらストレートヘアが生えてくるんじゃないかとか Onde é isso? Nossa, perguntando se, uau, se ela raspasse o cabelo, se o cabelo cresceria なんだろ liso. う前髪とかも作りたかったし、みんな小学校みんな前髪ある No じゃない caso, ela queria fazer franja, né? Não os trondos, ela só queria fazer franja. ですか。それが作れなくて E ela não consegue ter franja. É, cabelo. Na verdade, assim, para pessoas com cabelo cacheado, ou então cabelo crespo, às vezes ter franja é realmente um pouco mais complicado, né? Às vezes o cabelo precisa ser um pouco maior, um pouco mais pesado, né? Para que a gente consiga ter franja. E tipo assim, e nós, né, que estamos aqui no Brasil, temos uma variedade imensa de produtos, né, bastante questões de conhecimento, etc, né, que também começou há pouco tempo, né, eu lembro que há uns anos atrás não era tão fácil assim achar um monte de produto para cabelo crespo, né, mas eu imagino ela ali, né, a dificuldade de lidar, né? Se eu, por exemplo, comecei a aprender um pouco mais sobre meu cabelo no ano passado, eu basicamente conheci meu cabelo mesmo no ano passado. Passei pela transição, né? De tirar toda a química do cabelo. E né, ainda tenho um pouco de dificuldade com o meu cabelo. Ainda estou, por mais que eu tenha se passado um ano, né? Ainda estou em questão de aceitação. Né? O cabelo dela é um pouco, não é tão crespo, né? Parece um pouco mais cacheado. Mas eu imagino para ela ali, naquela situação toda, não ter tantos produtos, tantos lugares especializados, né, para cabelo crespo, cacheado, como a gente tem aqui hoje em dia, como realmente deve ser difícil essa questão para ela. E o bullying, né, em relação ao cabelo deve ter sido muito, muito pesado. A ponto, né, dela imaginar que se ela raspasse a cabeça, se o cabelo liso cresceria, né, depois disso. E as amigas tinham franjas, ela também queria ter, não podia ter, deve ter sido bem, bem difícil. 難しくて憧れもありました。なんか今までにちょっと挑戦してみたいけど、でも自分ハーフだしいいかなって諦めちゃったこととかって何かありますか？ Então, né, se ela já teve receio, resumindo, se ela teve receio de fazer alguma coisa por conta da aparência dela, né, algo que as outras pessoas poderiam fazer assim, e pro caso dela poderia ser um pouco mais complicado. Aqui ela tá falando que ela sempre quis tentar, né, virar uma geisha. 体験してみたいなみたいなのは舞妓さん Maiko-san. 舞妓さんやりたかったけど、なんだろう Que 強く linda, 塗るじゃないですか。 gente, essa garota é muito linda, olha isso. 顔と手の色が違いすぎちゃうから Porque quem não conhece, elas têm a face bem, bem branca, né, com maquiagem, etc. Então, seria um pouco mais complicado pra ela. ハーフだからこそ挑戦できたなっていうことってありますか？外国っぽく見えるじゃないですか。だからなんか海とか行っても水着で足太くても許されるかなみたいな。全然太くないけど全然ね。太いんですよ。なんか日本人だとちょっと厳しいじゃないですか。日本の求められる細さってすごいあれやばいですよ。やばいですよね。いわゆる Então ela tá falando sobre a questão de
dos corpos, né? De que ela, no caso, não se sentiria assim tão ruim, tão mal em usar o maiô, etc., com as perninhas dela, já que, como ela parece estrangeira, né? Eles não a julgariam tanto, né? Diferente do caso se ela fosse japonesa, né? za Se fosse, não, ela é. Mas eles a vissem dessa 日 forma. 本人の容姿とは違う特別さをお父さんからもらったわけじゃないですか、口調というか。それって結構今はもう武器だと思ってると思う。 Essa foi interessante também. Nossa, essa tradução desse daqui tá bem ruinzinha. Algumas coisas fazem sentido, outras não. Mas ele tava falando, né, que ela tem uma característica única do pai, que no caso são as feições e a cor, né? Ela é bem clarinha, eu acho que eu e ela a gente deve ter a mesma tonalidade. E tá perguntando se ela acha que isso, né, que ela é japonesa, mas ela tem esse quê a mais, e se isso é algo que ela considera como a maior força nela. でもそれをくれたお父さんに対して Gostaria de falar pro seu pai, né, alguma palavra, né, alguma palavra, né, sobre quem ou de quem te deu essa なんて言いた força, いで né? すか。ありがとう。あでももう少し髪の毛のカール緩めの方が良かったかなってそこ例えばお母さんがそのマイカちゃんハーフのマイカちゃんを日本で育ててる時になんかもしかしたらちっちゃい時とかに直面した大変だったかもしれないことってどんなことがあったと思いますか？ Né, então agora tá falando sobre a questão da mãe dela, né? O que ela acha que foi pelo que a mãe dela passou, né, de dificuldade quando estava tentando criá-la, né, no Japão. 友達作るのとか大変そうだな。なんでですか？なんか子供が純日本人じゃないからなんだろう話しかけづらいとか。Então, né, então aqui ela tá falando que ela acha que pode ter sido difícil para a mãe dela fazer amigos, tá? Porque quando o seu filho não é totalmente japonês, as pessoas provavelmente iam ficar fofocando pelas costas, né? Falando mal pelas costas. わかんない。マイカちゃんが Gente, eu tô apaixonada. Olha que criança linda. ちっちゃい時赤ちゃんの時とかちっちゃい時ってどんなお子さんでしたか？チアの時で A mãe dela. Ai, que linda. さえ試合の時でさえ他の子がちゃんとポーズ決めてる中、うちの子はゴロンマイペースな感じだったんですね。そうもう全然でもそれも可愛かったけど、肌の色が違うこととかで、周りから何か言われたことってありますか？保育園の時なんだけどもうその女の子もすごいちっちゃかったし悪気はないんだけど、なんか宝物をね私の宝物って言ってEntão que ela tá falando um caso, tiveram algumas coisas diferentes ali, mas ela tá falando um caso de que quando ela tava no como se fosse na creche, né, e uma criança, uma pessoa foi malvada com ela. 女の子持ってきて「あ可愛い可愛い」って触ってて、でマイカも「あ可愛い」って触ろうとしたら「マイカちゃんの手は汚れてるからダメ」 Então, nossa. Então, tá, aqui no caso tá falando que né, uma criança, né, uma pessoa havia trago uma caixinha de tesouros, né, e todo mundo tava falando, kawaii, 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 né, tipo, que fofo, muito fofo e tal, e quando ela foi fazer a mesma coisa, né, a Maika, ela foi fazer a mesma coisa, a garota, né, gritou, suas mãos são sujas, você não pode tocar nelas, né. やっぱ色で全然その子は悪気はなく本当に見た目を知らなくってそう言ってるんだけど、で彼女がマイカが家に帰ってきた時になんか今日手が汚れてるって言って触らせてもらえなかったって言ってて、でもそれは相手もまだすごく小さいしちょっと理解しがたいかなと思って、そこはね私何も言わなかったんですよ。小学校1年生ぐらいになるとある程度分別つくかなと思って小学校の初めての懇談会の時に来てるお母さんたちの前でちょっといいですかって話をして、うちの子は、皆さんのお子さんより肌もちょっと黒いし髪の毛もこうくるくるしてますけど Não tem verruga, tá? Porque aqui tá escrito, né?
Mas ela tava falando, nossa, muito, muito interessante. Que ela foi na frente, né, dos pais, pediu um minuto de atenção e falou: olha, minha filha tem uma tonalidade de pele diferente, o cabelo diferente, a personalidade, etc. Mas essas coisas que a fazem única. でもそれは彼女の個性でここにほくろがあるっていう個性と、 Ah, não, tem parte da verruga sim. É porque ela tá falando que ela tem uma, né, que também é algo único na face 変わ dela. らないからそれはご家庭で少し話してもらえませんかっていう話はしてそしたら本当にねそういうことは Nossa, né? Então ela. Eu achei isso incrível. Né? Então ela falou que ela falou e pediu aos pais que conversassem com os seus filhos, justamente para que a Maika não passasse por essas mesmas coisas, né? Como ela falou, tipo, quando eram crianças, ela até via, né, que tipo assim, que acho que talvez nem valesse muito a pena tomar uma atitude naquele momento, porque ela entendia que era uma criança também muito pequena. Mas que conforme o tempo ia passando, nossa, incrível. 日本でハーフの娘を育てていくっていうことで、一番これは大変だったなって思うのはどういうことですか？周りの目だと思うやっぱりなんか気にしないってことがすごく私は大切だと思う。 Na verdade ali não é que você não se importe, né? Que no caso ela tá falando que ela tinha muito medo, né, sobre a percepção das pessoas em relação a elas. うちはってこうなっちゃうとみんな寄ってきてくれないのね。前から保育園の友達のお母さんとは今でも仲いい。やっぱ今だから仲良くなったから言われるんだけど、初めはやっぱ怖かったって言われた。自分 Nossa, então que ela também por conta disso ela não se aproximava muito das pessoas, né? Aí as pessoas também não acabam se aproximando muito dela porque essa é uma das partes mais difíceis de criar uma filha birracial, né? E que as pessoas às vezes, né, depois que conheciam até acabavam falando que tinha um pouco de medo delas. 自分の知らない世界ってやっぱ怖いのかなと思うから、でもそれはきっかけ作ってくれたのはやっぱマイカで、マイカがほら仲いいお友達がだんだんこうコミュニケーションができるにつれて、そうするとそのお母さんとやっぱこう話すようになって、自然になりますもんね。そう自然にだからすごくねそれはありがたかった。今のマイカちゃんに対して何て言ってあげたいですか？彼女自身すごく魅力的だと思うんですよ私はね。だからもう周りはもう気にせずにもう自信持ってほしいっていうのが一番かな。 Ai, que lindo, né? Então que ela sabe as coisas únicas que a filha tem, né? E que ela seja forte, seja confiante, que ela espera, né? Que ela possa fazer isso. じゃあ大人になったらどんな人になりたいですか？ CA それはなんでですか？外国の血が入ってるからこそ海外とかに興味がすごいあってそれで海外とかにいっぱい行けるからまだ自分のアイデンティティ Ela quer viajar bastante, né, pro exterior. 自信が持てなかったり昔マイカちゃんがそういうのだったみたいにその子たちに何て言ってあげたいですか？これから先もっとハーフの子とかいっぱい増えると思うし Então ela tá falando que tipo assim, vão ter mais Rafa, né, no Japão, né? Então, e isso é uma realidade, né? Então, tipo, se acostumem com isso, né? Problema de vocês, se acostumem com isso. コンプレックスだと思わずにもっと前面に自分はハーフってことを自信を持って最後に日本社会はこれからどうなっていってほしいですか？なんかこういう風に変わってほしいな日本はっていうなんか夢みたいなのってあります？ Né? Então aqui falando, né, se tem uma maneira específica que ela gostaria que a sociedade mudasse, né? アメリカみたいになんか人種とかそういうので分けられないでみんな同じ人間として考えていける Ah, ela é muito linda, né? Então assim, falando, né, que ela gostaria que assim como na América, né, os japoneses pudessem aceitar mais as outras raças, tá? Isso é algo que ela deseja, né? Aceitá-los por quem eles são. で社会になってほしいなって思います。 Então, primeiramente, ela é muito linda, ela é muito fofa. Ai, gente, eu vou procurar o Instagram dela, porque eu achei ela muito fofa, né? Mas enfim. Então, assim,
eu realmente gostei. Esse aqui também vai ser um outro que a gente vai ver, tá? Já apareceu aqui, mas no caso de ser negro nos Estados Unidos nos Estados Unidos não, na Coreia, né? Em 2021. Mas aqui é um outro vídeo. Mas, né, então, como eu falei, esse vídeo é bem diferente daquele primeiro, né? Em que nós estávamos vendo a visão dos japoneses, de alguns japoneses, em relação aos negros. Aqui no caso nós vemos experiências, tá? Como eu falei, obviamente os pensamentos, não são todas as pessoas que tratam a Maika dessa forma, não eram todas as crianças, não eram todos os pais, né, que foram maus com ela, tá? Mas eu acho que a mãe dela foi incrível em relação a esse ponto, de chegar ali no primeiro, né, encontro, na primeira reunião com os pais, chegar e falar: minutos de atenção de vocês. Minha filha tem um tom de pele diferente, o cabelo dela é diferente, mas isso a torna única, né? Então sentem, conversem com suas crianças, etc. Eu acho que isso foi um posicionamento perfeito, mais do que necessário para que a Maika não sofresse mais, né, do que com certeza ela sofreu. Então, assim, eu achei incrível, né, a história dela, triste também, incrível, porque a gente vê que não são só questões institucionais, às vezes, em que a pessoa acaba sofrendo essa questão do racismo, mas nela ali, tipo, ela tava no metrô, as pessoas... É uma questão, tipo assim, não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista, tá? Isso é uma coisa que é o pensamento, porque, tipo assim, não adianta você falar que você não é racista, você não falar piadas racistas, né? Mas quando o seu amigo faz, você ri, ou você só não ri, mas você não vai lá e não fala nada pra ele, tá? Ou como no caso dela, quando você vê, né, um ato racista, como naquele senhor que tava de bicicleta falando que os negros eram isso, eram aquilo, que não sei o que, e você não tomar nenhuma atitude, só ficar olhando, sabe? Então, assim, não adianta você falar somente que você não é racista, você tem que ser antirracista, tá? Então, eu achei incrível também que ela tem um suporte, né, dessa outra amiga dela que também é birracial, né? Eu acho que isso também aliviou bastante alguns pontos da carga dela, né, algumas cargas emocionais, mas com certeza a vivência dela e da amiga dela são completamente diferentes, até porque a amiga dela tem o tom de pele claro, tá? Diferente da Maika, tá? Mas eu acho esse vídeo aqui muito mais real, tá? Do que aquele primeiro. Obviamente é muito interessante a gente ouvir os dois lados, tá? Principalmente quando são pessoas idosas. Depois nós vamos ver vídeos, tá? Com pessoas mais novas, tá? Jovens, etc. Falando também sobre essa questão deles quanto japoneses, o pensamento deles em relação a isso, mas também quanto o pensamento e a vivência das pessoas negras no Japão, né? Como a questão da Maika, né? Então eu desejo tudo de bom pra ela, né? Eu tenho vontade de guardar ela num potinho tão fofa que ela é. E é muito triste, né? Algumas experiências que ela disse que passou. Nossa, quando ela falou que, tipo, ela chegava pra falar com as pessoas no English, no English. Ela falava em japonês, no, English is too hard for me. Tipo, ou, acho que agora eu não lembro se eles falavam em inglês mesmo ou falavam em japonês, e ela falava com eles em japonês e mesmo assim, e, tipo, e as pessoas não se aproximavam, justamente. Então, assim, isso já é uma coisa muito interessante, que já vai bastante já é um contraste muito grande em relação ao vídeo, o primeiro vídeo, né, sobre o que os japoneses pensam sobre os negros, porque no primeiro vídeo ali, no caso, aqueles dois senhores, né, eu acho que é marido e mulher, no caso, estavam falando que eles querem lá conhecer, querem conversar, mesmo ali tendo aquele impedimento da língua, eles vão lá, etc. Mas, assim, a gente tá vendo aqui pela história da Maika que, na realidade, não é assim que funciona, né? Que as pessoas não falam com ela, né? E que quando ela chega pra falar, né? Não fala inglês, mesmo ela falando com eles em japonês, né? Então, eu acho esse vídeo muito interessante, muito necessário, né? Então, se vocês também souberem de outras histórias, tá? Outros vídeos que a gente possa ver, outras coisas que a gente possa refletir sobre, tá? Coloca abaixo, tá? Fale seus pensamentos em relação a isso, né? Mas então também sigam o canal do Asian Boss, tá? Eles também têm diversos tipos de conteúdo muito interessantes, tá? Então, se você curtiu,
esse vídeo, tá? Curta, compartilhe, tá? E a gente se vê no próximo vídeo.